Vamos falar do pastor Miguel porque é complicada a situação, né? É um moleque de 15 anos de idade. Sim. Que eu, por exemplo, fui gravar um vídeo fazendo react e ele fala tanta bosta, e fala muita bosta, que aí a gente se esquece que tá se referindo a um moleque de 15 anos de idade, entendeu? Em algum momento, e eu super ainda acho que peguei leve ali no vídeo e tal, mas em algum momento escapou, né, o seu arrombado. Eu falei, e o moleque tem 15 anos de idade, tá ligado? E é foda porque ele tem essa performance meio Silvio Santos, com aquele cara que apresentava o jornal do SBT, que cagou lá Dudu no... alguma porra, Dudu Camargo. Ele tem uma vibe meio assim, porque pra ser pastor eu não sei, né, mas uma criança de 15 anos, ela estudou quanto tempo? Como que é a formação disso? Mano, tá tendo pastor de 6 anos de idade agora, tá ligado? Que isso, é formação divina? Já nasce do ventre assim? Mano, você sabe o que é? Você vai me desculpar a maldade aí. Mas é a organização do culto percebendo que dá pra colocar uma pessoa de 6 anos pra convencer essas pessoas, porque as pessoas são tão fragilizadas, tão, sabe assim, que imagina você sair de casa pra ouvir um pastor Miguel falar, mano. Sabe, tipo assim, a pessoa que tá disposta a ouvir isso, ela tá disposta a qualquer porra. Você pode colocar um cachorro pra latir lá. Se ele latir no tom certo, se ele latir tipo... A pessoa já opa, é isso, é pra glorificar de pé. Oh, meu Deus, tá ligado? Tá muito suscetível, né? Nossa, qualquer coisa que tem que ser muito frágil, eu tava vendo mano. o que viralizou um tempo atrás, acho que alguns dias atrás, aquele debate que ele foi num podcast de crente, né? E aí tem um momento que um dos caras lá, ele fala assim, não, porque... eu sou contra celular nas igrejas. Certo. E ele fica enfrentando o pastor Mirim, falando que não concorda com essas filmagens. Ele fala, porque quando eu rezo pra mim. Aí ele fica, você reza pra você? Você não reza pra Jesus? Você reza pra você? E aí, não, mas tá palavras de quem disse... Mas tá vendo, é um moleque de 15 criança, anos, tá ligado? Criança, é isso, porra. mano. Ele é um adolescente, tá ligado? Só que é isso, né? É muita performance também, igual o Lodi tava falando. A performance dele, mano, você vê qualquer outro pastor... é idêntica, velho. Sim. A maneira como ele fala, os pastores, não todos, né, obviamente, mas eu tô falando desses que são mais conhecidos. Sim. Eles têm essa maneira de falar que eu, cara, não sei se eles estudaram isso, que no final das frases eles soltam um pouco de ar, assim, né? Sim, é tipo, eu ordeno agora! E você vai fazer isso agora! Eu abro o caixão e piso no caixão de 14 pessoas! É isso, é tá bem ligado? essa vibe. Então qualquer coisa que ele falar, foi igual a gente brincou no vídeo, qualquer coisa que ele falar, descobriu uma verruguinha no meu saco! Qualquer coisa, porque, mano, eles falando línguas que não significa absolutamente nada. É. Até aquele The King, the Power, the Father. Isso daí lembra quando os irmãos Piologo fazia o pastor lá? Pastor é a mesma vibe, mano. Pastor metralhadora, mano. Só que daí tem registros também desse pastor Miguel no palco, fazendo exatamente, tanto ele é igual outros pastores da laia dele lá, dessa teologia de prosperidade, do caralho, de igreja de parede preta, o caralho, que ele... tem vídeo dele falando, tipo, eu vou querer tanto... eu preciso de 10 crentes pra fazer a oferta de R$1.000 aqui hoje. Aí os crentes começam. E aí vai fazendo aquela pressão psicológica, sabe? Não vamos ter 10, pessoal? O quê? Vem, subiu, irmã, beleza, não sei o quê. Essa aqui falou que vai fazer 5.000, não sei o quê. Então, assim, não é porque você tem 15 anos também que você não pode ser canalha. Mas, tipo assim, a gente não precisa culpabilizar ele isso também. que eu ia falar. Né? Mas, aí é uma questão com os pais dele. Com os deveria pais ser, e com os responsáveis, pelo menos ao redor, né? Que às vezes também não é só a questão dos pais. Às vezes o obreiro da igreja olhou esse moleque e falou, opa, a gente já tem um mirim aqui, igual o olheiro de futebol. Sim, ele vai falar, esse aqui é isso, vai o dar Barcelona bom. já comprou um moleque com 12 anos de idade, já vamos treinar esse varão aqui, vai trazer a prosperidade para o nosso tempo. Tem carisma, pode ser o carisma que a gente não concorda, mas pro meio deles lá tem carisma, tem roupa, tem fala bem na frente da câmera, não tem vergonha. Pois é. Ele. Fala bosta também, mas faz parte do... Sim, do... o falar bem é falar ossos bem do bosta. ofício, né? Ossos do ofício, falar bosta, vai fazer o quê? E aí a gente já tava... O Lodi foi inclusive o primeiro a falar disso, tipo... E aí o conselho tutelar, né? E aqui com os Galãs Feios, inclusive, a gente teve esse pequeno trecho onde a gente falou sobre como o conselho tutelar você não seleciona pessoas para fazer essa função com base numa prova, num currículo. É um bagulho assim, eleição regional e muita gente da igreja, ele tá tomado de evangélicos. Então nada é feito contra qualquer tipo, e eu não estou falando do pastor Miguel agora, mas nada costuma ser feito contra qualquer tipo de exploração infantil dentro da igreja, porque o conselho tutelar também é a igreja, também é o templo, entendeu? Só que dessa vez foi diferente. Dessa vez foi diferente porque o pastor Miguel tanta merda disse que começou a ficar famosão,
E começou a chamar a atenção de muita gente que começou a se revoltar, porque é pra ser revoltante mesmo. Ó. Aliás, a gente vai até mostrar nessa pauta ainda o vídeo da mulher que teve que ir pra internet se explicar porque ela estava no culto do pastor Miguel e o pastor Miguel teria rasgado ali um laudo de câncer dela dizendo que ia curar a leucemia da mulher, tá ligado? Filtra o seu sangue! Você entendeu, mano? É tipo assim... Pô, você vai me desculpar, como é que pode um bagulho desse, sabe? Como é que pode a gente não se revoltar com isso? As pessoas se revoltam. Mas ele é um moleque de 15 anos de idade que tava sofrendo ameaça já. Sim. A galera já tava querendo porrar o moleque. Porrar no murro. No murro, né? Já tava querendo, como é que fala? Grudar, queria jambrolhar o moleque. Entendeu? Aí o Conselho Tutelar falou, pô, aí não. Até porque tem alguns, pelo pouco que eu vi, assim, né? Tem algumas pessoas que são dentro da própria igreja que não gostam muito do jeito que ele fala. Mano, muita gente, tá, Load? A maioria, tá? A maioria. Alguma coisa lá, Jesus lá, que ele falou? Tá ligado? King of the Jesus. O Death of the King of the Father, isso aí pegou mal pra ele também, a galera não curtiu, porque ele começou com as ideias tortas. Isso, a gente tem que ser bem justo, inclusive, com os crentes, porque a maioria dos crentes não tá fechado com essa doutrina desse pastor Miguel, não, mano, sabe? É bem diferente. Dá pra ser cristão sem ser canalha, tá ligado? Mas... Infelizmente, tem gente fragilizada, tem gente, sabe assim, mano? Enfim, não precisa ficar cagando em cima da cabeça dessas pessoas, porque afinal, ela já ouve o pastor Miguel. Então, assim, o que eu posso fazer pra piorar a situação dessa pessoa? Nada, tá ligado? Nada do que eu disser vai representar o tanto que essa pessoa tá na merda, entendeu? Mas aí, dadas as ameaças, o Conselho Tutelar, em conversa com os pais dele e em conversa com o pastor, chefe da igreja dele, decidiu, esse moleque não pode mais continuar falando bosta aí, porque senão ele vai acabar apanhando. Eu fico até pensando não só nesse ponto, porque eu não sei se o Conselho Tutelar chegou a revelar como que era o dia a dia dele, tipo, se ele tava indo pra escola certinho, se ele tava fazendo as paradas. Ele fazia aula online. Olha aí, ó. O cara tá fazendo EAD de ensino fundamental, faltas, mano. Mas ele tinha muitas faltas online também. E ele vai retornar, daí o Conselho Tutelar exigiu algumas coisas, né? E cancelou todos os eventos dele e que ele vai voltar a estudar presencial também. Aí eu fico até pensando, de verdade, mano, por mais que ele esteja trilhando um caminho sinistro, assim, um caminho da sombra, tá ligado? Eu fico preocupado, mano. Tipo assim, devolve o moleque pra escola agora, o que é correto, mas se ele não tiver um acompanhamento ali, isso daí daqui 3 anos ele volta. Não, além disso, ele vai ser o quê? Esse moleque vão cobrar ele na escola. Vai. Ele vai apanhar na escola, não tenho dúvida disso, tá ligado? Põe ele numa aulinha de Muay Thai. Já ensina ele a se proteger, porque Jesus não vai impedir que muita gente da sua escola fale, lá, o cara que tá tirando dinheiro de pobre, né, diriam. Dependendo da região onde ele for estudar, né? Então... Porque não tem umas escolas que são fechadas com... também tem dessas, né? Hoje em dia. Mas não é possível que exista uma escola que é fechada com a teologia da prosperidade, assim, essa coisa mais... não sei. É a doutrina mais canalha que existe, tá Aquela ligado? escola que a Sandy Júnior... A Sandy Júnior é foda, né? Que o Sandy Júnior fazia a novela. Mas você falou... Esse foi um dos grandes momentos do Load nesse programa. Tá vendo, mano? É dessa naturalidade que eu falo que a gente não pode perder, mano. Eu falei a Sandy Júnior. É o Sandy Júnior. Não é a Sandy ou o Júnior, mano. Não, porque os dois são uma coisa só já, né? Eles tinham a novela lá, pô. Eles tinham aquela novelinha que eles fizeram, que era aqui em Campinas, mano. Tô ligado, Uma escolinha católica, não é? Mas católica a minha também era. Eu me formei ali, pra quem é de Jundiaí não tá ligado, eu fui do Padre Anchieta, sacou? Então, mas quem garante que nessas escolinhas esse moleque não vai estar com uma moralzinha um pouquinho mais dependendo do... A escola pode até ser do Padre Anchieta, mas os alunos são do demônio, pode ter certeza. Não tinha um crente na minha sala, mano. Não, tinha um só, um abraço pro Azor aí, que era bem crente, mas fora isso, não tem. Isso não escorria pro currículo, felizmente, tá ligado? Na minha escola, como eu estudava escola pública, em São Paulo não tinha esse... de igreja não, mano. O máximo que a gente tinha lá era a estátua de um padre, que era o Padre Anchieta. Mas não tinha nada no currículo, na grade escolar, que fosse ensino cristão ou nada, enfim, era bem secular, era bem legalzinha a escola. Mas, inclusive, também o Conselho Tutelar determinou que ele vai ter que ficar afastado das redes sociais. Aí, ó. Ele tá proibido, inclusive, de mexer no Instagram. Sim. É o que eu falei pra vocês, né? Eu peguei o auge do Jonathan da nova geração. E eu, como uma criança daquela época, eu ficava indignado, que eu ficava, mano, por que fizeram o moleque parar de cantar e tal? E aí depois você vai entender que, pô, os dois pais deles, que eram dono da Furacão 2000 ali na época, pô, eles estavam ganhando maior grana e estavam cada vez expandindo e o moleque tava
tava cada vez mais nesse nicho do que cuidando da vida dele, da própria né, formação, né, mano? Isso é foda, mano. É foda. E nesse momento específico, tá mais do que correto tirar o celular da mão dele, porque, mais uma vez, eu tô pensando em proteger ele, porque imagina como fica a cabeça do moleque vendo um monte de gente mandando ameaça, tentando... Mas eu acho que ele deve estar puto agora, hein, mano? Mas... O alcance que ele tava tendo... mas puto ele merece estar, na minha opinião. Tem que estar puto mesmo, né? Tá indignado. Tomara mesmo que você esteja bem, bem chateado, pastor, porque daí, de repente, dá tempo de você refletir nas merdas que você tá fazendo, tá ligado? Por que esse tipo de coisa eles não pensam que é Deus agindo? Pois é, né? Tipo, olhar e falar, não, isso é a vontade de Deus. Pois é. Agora vai ser a vontade do diabo? Mas é sempre... esse é o paradoxo. Foi aí que, com 15 anos de idade, eu falei, quer saber? Acho que eu sou ateu. Falava assim, tipo, por exemplo... sei lá, caiu o avião e a filha do cara sobreviveu, graças a Deus. E o resto que morreu, não rezou? Que porra é essa, mano? Olha, vou rezar pra você passar na faculdade. Pô, você tá ligado que é uma vaga pra cada 20 que vai se fuder. Então, assim, eu sou o escolhido de Deus, o floquinho precioso. Mano. Isso nunca entrou na minha cabeça, tá ligado? Como que alguém perfeito cria um mundo onde tem criança que morre de fome? Vai tomar no cu, não tem... Você entendeu? É isso que eu com 15 anos já tô falando aí. Que você entra que eu falo, mano, esse negócio de que, Deus tem um plano pra você. Eu falo, pô, parça, é muita gente pra ele administrar numa planilha, tá ligado? Entendeu? Mas aí... Imagina só, mano. Ai, mas e que para, mano. Não dá, tá ligado? O bagulho é... Enfim, é muito ateu hardcore, né? Desculpa, a gente entra nessa e vai embora. Mas foda, mano. É foda, entendeu? Porque é isso, né? A pessoa vai lá e faz a patinha do coelho da Páscoa pro filho. E ai, que bonitinho o coelho da Páscoa. Aí vira aí, Deus, por favor, me dá dinheiro pra comprar ovo de Páscoa. Mano, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. É a mesma porra, mano. É a mesma porra. Vamos aí, então. Pastor Miguel tá proibido de pregar pelo Conselho Tutelar. Perdeu Grande tudo. Vitória do Brasil. Tem um áudio de comemoração aí, Buba? Qualquer porra pra Simão aí, mano. Vamos soltar! Crentão não vai, ó. Eu não consigo fazer essa nota aí, E não. que passe o cerol fininho aí nos outros pastores mirim também, hein? É isso. Tem que começar para que esse bagulho de pastor mirim aí... Criança coach também tem que começar a rodar em conselho tutelar. Tem. Mano. Aí, conselho tutelar, qual é que é as ideias? A modernidade, as pessoas trabalham no digital. Você vai me desculpar, mas também tem que dar uma olhada aí, porque trabalho infantil é estranho. É bem estranho mesmo. O lugar de criança é pulando amarelinha. Isso. Jogando Free Fire. Isso. E pior que é verdade. Eu ia ser conservador, mas falei, não é verdade. Não. Jogando videogame, esse mexendo bonde esse bonde do sem tela já passou. Não, já. acabou. Não dá, velho. Acabou, entendeu? Tem que ter aquele cuidado de saber o que o moleque tá acessando, mas ele vai acessar, porra. A internet tá aí, o digital tá aí, videogame. Esse de criança mirim, influenciador, onde nem deveria ter conta porque é de menor, é foda, não. Mano. Escroto. Tá escroto. Tipo, depois de fazer 18 anos, faz o que quiser da vida, tá ligado? Inclusive, vende curso na plataforma onde eles vendem curso. Não pode menor de 18. Sim. A plataforma sabe porque ela dá aquelas plaquinhas de vendeu 100 mil cursos, não faz nada. Sabe por que não faz nada? Pra evento e a porra toda. Porque é canalha, que nem o Instagram é canalha, que nem o Facebook é canalha, porque é o seguinte, se tiver uma linha falando assim, ó, perfil administrado pelos pais, eles permitem. Por mais que o pai não esteja vendo porra nenhuma. Se a própria criança poderia se escrever isso, tá ligado? É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Quem nunca, né? Tipo, manda esse bilhete pro teu pai lá, daí você... Tá lá. A resposta do meu pai aqui, teacher, tá ligado? Porra, Meu mano. Deus do céu. Então, assim, é uma canalice mesmo. Nenhuma pessoa com 15 anos de idade deveria estar com a liberdade do Instagram, com o algoritmo jogando umas bundas na tua cara e o uso de tóxico e violência. O cara é surreal, mano. É surreal o mundo em que vivemos. É a criança limpando chaminé dos mundos modernos, mano. Exagerei um pouco. Vendendo jornal. Mano, olha a humanidade como pelo menos... E se a gente realmente observa, dá pra ver progresso. Parece que é só regresso, parece que é tudo deles, nada nosso. Mas existe um tempo que os caras falavam, então, mas é que tem que descer uma criança pra limpar a chaminé porque a mãozinha dela é menor. Tá ligado? Ela cabe. Ela cabe na Você fala assim, mas ela vai mergulhar na fuligem, no carvão, ela vai morrer. A gente dá um pirulito pra ela depois. Tem um monte de criança morrer, pega outra. Fala assim, ela vai morrer. Ele fala, tá, mas como é que faz pra minha chaminé ficar limpa? Os caras, bom, é verdade, né? Pega lá o Enzo lá, vai, mata o Enzo então. Olha que doideira, né, mano?